Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Virando o Bicho. Eu sou a Shirlane Alcolumbre. E eu sou a Larissa Paz. E hoje a gente vai ter um tema muito interessante aqui, gestão de empresas. Mas espera aí, essa gestão de empresa, ela é diferenciada. Principalmente nós vamos fazer um foco em gestão de empresa à distância. Você que é empresário, que pensa que tem que viver muito grudado no seu negócio e ali o tempo todo, nós vamos ter várias dicas interessantes de como você administrar uma empresa à distância. E nós temos a honra aqui, nesse programa hoje, tá? Estamos imensamente felizes. Muito felizes. De ter um convidado mega especial. Ele foi meu professor no cursinho e com certeza de milhares de pessoas de Belém do Pará. E nós temos aqui conosco para tratar sobre esse tema o Paulo Ornella. É um prazer imenso ter você aqui conosco, Muito Paulo. obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui, tá? Esse podcast que está cada vez mais conquistando a audiência das pessoas, que está aí crescendo. E, acima de tudo, vai ser um papo muito agradável, Com né? certeza. Porque, como você falou, da experiência lá de professor para o que a gente tem construído nos últimos anos, eu não tenho dúvida que vai ficar muitas dicas, muitas coisas interessantes para quem está nos assistindo. Com certeza. Muito legal. E a gente já começou, né? Falar um pouquinho sobre vários assuntos. Mas a gente gostaria de saber, e também o público, como foi essa transição de professor para empreendedor, como foi transformar esse negócio em um negócio de grande gestão, de grande sucesso. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, porque quem está nos assistindo, está nos ouvindo, e às vezes tem aquela inquietude, né? Quer empreender, quer fazer as coisas e começa às vezes, seja fazendo bolo para vender, abre um pequeno negócio, começa a vender roupa e você vê que a pessoa tem um brilho nos olhos de empreendedor, ela quer fazer, eu tinha isso, mas a pessoa não tem técnica, ela não tem gestão, ela não foi preparada para estar à frente de uma empresa. Então, eu diria que o grande desafio é isso. Você começa com muito sonho, com muita vontade, mas você não sabe direito como fazer. Porque ninguém, na verdade, está te explicando. E você vai aprendendo, como muita gente que está nos ouvindo agora, muita gente, na verdade, vai aprendendo na marra, tá? Sim. Então, eu acho que essa é a primeira coisa, a coragem para começar a fazer. Porque depois você verdadeiramente vai melhorando. Sim. É verdade. E tu falaste agora da questão de desafios, né? Que é um dos maiores desafios. Mas para ti, nessa tua jornada como empreendedor, qual foi o maior desafio? Tem alguma coisa que tu fizeste lá atrás, que tu diz assim, não, hoje eu faria diferente? Conta pra gente um pouco como foi que tu entraste nessa vida do empreendedorismo, né? Porque foi de professor ao empreendedor. E qual foi o desafio que tu encarou lá atrás? É interessante que tem várias coisas. Eu sempre digo assim, que a gente com certeza faria diferente. Mas é uma frase que eu uso que é o seguinte: eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu não fico olhando para trás e dizendo, poxa, eu fiz aquilo errado. Porque a gente toma a decisão com base no conhecimento que a gente tem naquele momento e no nosso momento de vida. Sim. Então, cada coisa que a gente faz está relacionado àquela situação momentânea ali. Então, eu sempre digo isso aqui. Então, por exemplo, mas eu consegui abrir vários negócios no início que duravam um pouco e depois não iam mais à frente, né? Eu me lembro que eu já tive lanchonete, eu tive ideia de fazer um jornal do vestibular, inclusive, para atender aos alunos. Eu me lembro, por exemplo, que eu tive locadora de vídeo. Os mais novos que estão nos ouvindo não sabem o que é isso, deixa quieto, não vamos explicar na verdade. Mas, então, eram boas ideias, com muita energia, mas que em algum momento o negócio não deslanchava. E aí eu acho que vem uma coisa que, se eu puder dar uma dica inicial aqui para quem acompanha o podcast, é o seguinte: faça. Porque tem muita gente que está há anos com ideias, dizendo que vai fazer uma coisa, que vai fazer aquilo, e a pessoa não faz, ela fica só na ideia. Se ela tivesse iniciado, se ela tivesse falido, ela estaria mais forte, ela estaria com histórias para contar. Sabe que eu digo que toda vez que cai um avião, a aviação fica mais segura. Você quer ter uma empresa de sucesso? Abra negócios que não vão à frente.
Experimente isso. É o poder da falência. É o poder da falência. Não, mas é verdade, tem Porque, lógica. Tem se lógica. você, na verdade, ao fazer isso, você vai se preparando. E aí aconteceu, no meu caso especificamente, eu venho de uma trajetória de educador, né? Sim. Então, sempre acreditei que a educação transforma. Sempre acreditei que o conhecimento, ele é a arma mais poderosa. Então, o que acontece? Quando nós fundamos, em 1999, o Colégio Universo, que vocês conhecem, e Sim. milhares de pessoas em Belém estudaram lá, Sim. tiveram parte das suas vidas compartilhadas conosco. Quando nós criamos, e ele foi um sucesso instantâneo, ele tinha uma receita ali. Ele tinha um produto muito bom. Por quê? Juntou-se a melhor equipe de professores de Belém. Nós criamos salas confortáveis, Sim. com a tecnologia que nós tínhamos na época, o uso de data show, que era uma inovação naquela época. E com isso, então, foi um sucesso. Mas nós não sabíamos como administrar aquele negócio com milhares de alunos. E aí nós trouxemos uma MBA com a UFRJ para qualificar sócios professores para entenderem de gestão. E foi aí que eu entrei de fato. Porque, imagina, a minha formação é uma formação de letras. Eu fiz a Universidade Federal do Pará, um curso de letras. Depois eu fiz um mestrado em teoria literária. Eu era tecnicamente bom numa área, mas não sabia nada de gestão. Então, quando eu fiz essa MBA de gestão empresarial, minha cabeça explodiu. Você começa a observar o seguinte, nós estamos fazendo tudo errado. Como eu falei, o exemplo simples da pessoa que começa a fazer bolo para vender. Se o bolo é gostoso, ela vai vender, na verdade, tá? Sim. Mas daí para transformar numa padaria, numa doceria de sucesso, outro processo. preciso É outra outro conhecimento, não apenas o conhecimento do bolo. No Colégio Universo, no início, nós tínhamos a nossa receita de bolo, eram boas aulas. Isso nós sabíamos fazer. Mas a gestão do negócio, ela precisou realmente de conhecimento. E eu, quando fiz essa minha primeira MBA em gestão empresarial, aí foi quando eu comecei a me sentir mais capacitado para iniciar a transição de um professor, uma pessoa que sempre teve espírito empreendedor, mas que era professor de formação, para de fato empreendedor. Olha que legal. Trajetória incrível. Incrível, né? E é engraçado, né? Foi através de um MBA voltado para o negócio dele, de aula, de ensinar, que abriu a mente dele para novas Só fez oportunidades. sair tudo que estava aí dentro. Ele já era inquieto, né? Eu acho que isso que é interessante. Quando você consegue estudar sobre gestão, você consegue pegar a sua inquietude, as suas ideias e organizá-las em processos. Isso é muito bom. Porque o que acontece é que é o seguinte, nós temos uma tendência, imagina uma pessoa que quer empreender e ela é muito boa de comunicação, de venda, ela tem esse dom, essa habilidade, mas ela não gosta de planilha, ela não gosta de estudar a parte financeira, ela não gosta de fazer conta, de olhar indicadores, de ver estatística. O que acontece? Ela não será uma empreendedora completa se ela não desenvolver o mínimo necessário dessa outra área. E ao contrário também, uma pessoa muito introvertida, que gosta muito de números, se não tem a habilidade da venda, da comunicação interpessoal, ela vai ficar deficitária. Então, a preparação do empreendedor nada mais é do que você organizar esses processos para você, de forma disciplinada, fazer aquilo que você não gosta, fazer aquilo que não está na sua zona de conforto, mas que verdadeiramente acaba impactando no negócio. Isso é importantíssimo. Muito, Muito importante. muito. Então, aproveitando, como foi que você começou, assim, quais foram as primeiras lojas? Hoje você já administra várias, né? Então, conta pra gente um pouquinho dessa trajetória, como você quis começar. Você já disse aqui que teve vários tipos de negócio. E hoje você continua tendo vários tipos de negócio. Quais são eles? E como é que está essa estrutura aí organizacional? Legal sua pergunta. Então, assim,
quando eu terminei a Sim. MBA, eu fiz um plano de negócios, tá? Não era bem uma exigência do curso, mas era um incentivo para que você pegasse tudo aquilo que você estudou de fato e fizesse um plano de negócios. E aí, o que que eu observei? No Colégio Universo, eu tive grandes amigos e sócios. Nós éramos um grupo grande de sócios. Quando você tem mais de 10 sócios, obviamente o negócio nunca vai ser a sua cara. Ele vai ser um pedacinho da cara de cada um. Sim. E foi quando eu senti a necessidade de fazer. Não, deixa eu aplicar um pouco do que eu acredito e alguma coisa minha. E aí eu fui atrás do meu primeiro negócio. E essa é outra, eu acho que dica fundamental. Aquilo que os livros falam que é assim, trabalhe para aprender, dinheiro é consequência. Hoje em dia, cada vez mais, sobretudo com essa geração mais nova, que é mais imediatista, que ouve falar nas redes sociais que alguém fica milionário da noite para o dia. Essas pessoas querem fazer miojo, sabe? Aquele negócio de 3 minutos que vai dar um resultado. E não é assim que funciona. Essa não é a regra. Ah, mas a tal pessoa ficou rico muito rápido. Não é a regra. A regra é você. Você vai ficando bom com o passar do tempo. Você vai se aprimorando e você vai conseguindo se desenvolver. Então, na época, eu, olhando uma revista avaliando as franquias, eu fui pegar as melhores franquias do Brasil naquele ano. Eu me lembro que, em primeiro lugar, tinha ficado a Arezzo, que é uma marca que já havia em Belém. Sim. E, em segundo lugar, havia a Morana, uma franquia de acessórios Que eu amo, femininos, que eu nem sabia o que vendia. Nunca tinha ouvido falar. Eu olhei e falei, segundo melhor do Brasil, não está em Belém, vou ligar agora para eles. E eu comecei a fazer esse projeto de trazer essa marca para cá. E assim nós fizemos. E assim eu trouxe a marca para cá. E acertei em cheio. Os operadores são extremamente capacitados. Eu falo assim, o que eu aprendi na MBA, um ano de empreender na prática com um bom operador, com um bom franqueador, nossa, meu conhecimento multiplicou por 10 mesmo, sabe? E aí, então, foi verdadeiramente um grande salto. Eu Sim. observei, assim, esse negócio, ele é muito bom, eu quero aprender cada vez mais, quero continuar investindo nisso. Então, foi quando, há exatos 20 anos atrás, eu trouxe a marca Morana para Belém do Pará. E ainda está com você. A marca é no Shopping Boulevard, tá? A Morana do Shopping Boulevard, ela é minha, eu opero essa marca. Nos outros shoppings não. Eu amo, tá? Quero te dizer que eu sou uma cliente assídua, né? Muito obrigado. Eu adoro acessório. É uma marca fantástica e a loja do Boulevard, ela é diferenciada. Quem tiver a oportunidade de passar lá no Boulevard, na Morana, vai conhecer a minha equipe que está lá atendendo e toda a experiência que a gente tem de uma loja que é a campeã do norte do país, que é muito legal. Elas são fantásticas e eu sinto que a Morana do Boulevard, ela é mais... Tem mais coisas, eu sinto, assim. Tem mais variedade de produtos. Então, é a minha preferida daqui. O atendimento das meninas são ótimos. São ótimos. Muito obrigado. Eu feliz de ver isso. E hoje você está com várias empresas aqui em Belém, né? A Morana é uma delas. A Morana é uma delas. E aí eu trouxe a Belém várias marcas. Muitas delas eu não opero mais, essas marcas, né? Tem uma coisa muito interessante aqui para a gente falar. E nós estávamos conversando nos bastidores. Aliás, bastidor de podcast é uma maravilha. Pena que não dá para gravar tudo. É um podcast à parte. É um podcast à parte, é um conteúdo muito fantástico mesmo. E eu falei uma coisa que é o seguinte: não se apegue a negócios. Negócios foram criados para serem vendidos ou irem à falência. Não se apegue ao negócio. Você não criou um negócio para ele ficar com você uma vida inteira. Se você quiser ter mais experiência, você precisa empreender em múltiplos negócios e fazer com que as coisas verdadeiramente elas se alterem de acordo com o momento. Então, por exemplo, eu trouxe várias marcas
para Belém, que hoje eu já não opero mais, que eu fiz a venda, fiz o repasse da operação. Sim. Algumas, inclusive, me lembro que eu trouxe a Acacia, que era uma marca de cosmético, que a minha operação foi a número 1 do Brasil, ou seja, estava super bem administrada, mas a franquia não sobreviveu. Então, por isso eu Sim. falei, não adianta se apegar, porque tem muitas marcas que elas vão desaparecer por conta do movimento natural. Às vezes a pessoa tinha um ponto maravilhoso, por exemplo, para ver num restaurante, num café. E ao longo do tempo, aquela rua deixou de ser movimentada, mudou o público, abriu a concorrência. Não vai mais continuar dando certo. A culpa não é sua, não é você, na verdade, que não está conseguindo. Você tem que ficar atento. É literalmente, por isso que eu digo, se você estiver apegado a um único negócio, as chances de daqui a 10 anos você continuar bem é menor do que se você estiver diversificando em termos geográficos, em termos de marcas, até porque o conhecimento ele vai somando, né? Então, por exemplo, a marca Mais Shoes foi outra operação que eu trouxe a Belém. A Puquê é uma operação que continua aí, né? Eu fiz um repasse da marca para um operador maravilhoso, um grande amigo meu, que opera hoje as lojas do Boulevard e do Bosque. A Scala é uma marca que continua comigo. Eu tenho uma marca própria, que é a Lipstick, que está lá no Pátio Belém. Aliás, se for ao Pátio Belém, ela é uma loja, por não ser uma franquia, nós conseguimos ter um produto muito diversificado, atendendo verdadeiramente aquilo que aquele público precisa. Porque a gente tem agilidade em poder fazer isso aqui. Então, a Lipstick do Pátio Belém é uma operação muito interessante e um case que tem sido assim, muito legal compartilhar é o caso da marca Lobo em Belém do Pará. A Lobo é uma marca que existe há alguns anos, mas em 2020, a marca Lobo do Paysandu, né? Em 2020, ela virou franquia, num projeto de franquia que eu tive o prazer de participar junto com os meus sócios e transformou-se em uma franquia. E na época haviam 3 lojas em Belém, hoje são 9 lojas ao todo. Legal. O faturamento quintuplicou nesses últimos 5 anos. A marca cresceu em todos os sentidos. Um estudo de mix, uma inteligência comercial, toda a técnica de varejo, de fato, colocada ali para ser uma marca que é hoje referência nacional quando se fala de rede de lojas de times de futebol. Então, mais uma operação que eu tenho feito, como eu falei, a minha posição na Lobo é ser o diretor de marketing e vendas da rede de franquias. Aqui eu não opero as lojas, aos excelentes franqueados que lá estão. Nessa operação eu estou como franqueador, né? Estou numa outra postura, então é bem interessante. Interessante, né? Tu olha o negócio dos dois lados, como franqueador, como franqueado, aí às vezes assumindo uma posição diferente em cada uma. Isso é muito interessante. Sim, eu falo da muito. experiência. Por quê? Porque eu procuro fazer na Lobo, como franqueador, aquilo que eu queria que os meus franqueadores fizessem por mim, na verdade. Viva franqueadores. Exatamente. Porque você consegue, na verdade, entender como que é importante. Primeiro, a comunicação com quem está no dia a dia no ponto de vendas, né? Sim. Nessa minha vinda aqui, eu visitei são 9 lojas, só em uma. Vou tentar ir amanhã nessa loja, Sim. Olha em aí, todas eu tô as lojas, acompanhando, conversando com a equipe, Sim. vendo no ponto de venda não só o atendimento, mas exposição de produtos, como é que no caso especificamente da Lobo Paysandu, como que o torcedor, né? Porque é um cliente diferenciado. Muito. Sim, É um cliente muito, diferenciado. Ele já sabe o que ele quer, tá? Muito. Ele já sabe o que ele quer, ele é apaixonado, então é impressionante que esse é um outro grande aprendizado, que é o seguinte, é uma compra muito emotiva, ok? Sim. Então, assim, se o time está bem, ele tem o prazer de premiar o time comprando produto. As mais vendas produtos. bombam. Quando o time não está bem, ele literalmente assim não se sente confortável. Então a gente vê uma oscilação grande. Claro que Vai ganhar esse time, né? claro que, mas aí o nosso papel como um todo é garantir
sempre um bom atendimento para quem vai na loja, para quem está ali tendo uma boa experiência no ponto de vendas. E nosso objetivo é maximizar os bons momentos, ou seja, Sim. entrar com as ações e minimizar os maus momentos. Sim. Mas você não consegue. Essa eu acho que é uma outra coisa muito interessante. As pessoas, quando estão no negócio, elas precisam entender a sazonalidade dos seus negócios. Sim. É Interessante, muito viu? comum a pessoa começa a vender roupa, alguma coisa, sei lá, no mês de novembro ele pega o Natal. Ele fala, achei uma mina de ouro, isso aqui é maravilhoso, eu vou vender. Aí chega o fevereiro e os sonhos deles são enterrados. Por quê? Porque você tem uma sazonalidade. O que que é isso? Você tem períodos que você naturalmente vende mais e períodos que você vai vender menos. Você precisa entender isso. O que você faz é potencializar os picos e amenizar os vales, como a gente coloca. É o que você faz. Mas sempre vai ter o mês que mais vai vender, que menos vai Sim. vender. Isso é Isso de é todo normal. negócio. Isso é normal. Muito interessante. Muito, muito interessante. E são várias empresas, né? E no caso, como é que funciona a questão da instituição da cultura? É uma cultura que você acredita que dá para colocar em todas elas, porque ela vem dos seus valores, ou você acredita que a cultura ela é individual de cada empresa? Excelente pergunta sua, porque a cultura é o conjunto das regras não escritas, ok? Cultura é aquilo que as pessoas fazem quando o patrão não está olhando, quando o gerente não está olhando. Cultura é aquilo que elas entendem do ambiente. Portanto, a cultura ela vai mudando em cada ambiente que está. É ilusão achar que o dono do negócio vai garantir sempre a mesma cultura em todos os aspectos, ok? Em todas as unidades de negócios. Porque as unidades de negócios, eles têm o seu gerente, o espírito da própria equipe que está ali, a característica do negócio. Então, tem negócios, eu imagino, por exemplo, quando você está trabalhando com clínica veterinária. Vamos imaginar isso aqui. Eu acho que deve ter uma sensação de que você tem ali, primeiro, um ser altamente amado sendo cuidado, ou seja, é um negócio Sim. de muito amor e ao mesmo tempo de muito temor, de Sim. muita responsabilidade. Então, a equipe, ela vai refletir isso. Agora pega essa mesma equipe e coloca ela numa sorveteria na praia. É óbvio que são as mesmas pessoas, podem ser os mesmos donos, mas o clima é diferente. Sorvete com amor. A cultura, ela é diferente, ok? Então, respondendo sua excelente pergunta, o que que acontece? Eu tenho que ter, como dono do negócio, como gestor principal da empresa, entender que eu preciso deixar espaço para que cada loja seja, por exemplo, cada loja ou cada unidade de negócio, ela tenha a cultura da líder ou do líder que está ali, né? Do Sim. gerente, daquela pessoa que está no cotidiano ali e da própria equipe de vendas ou da equipe de atendimento, da equipe técnica que está operando esse negócio aqui. O que o dono ele precisa fazer é passar a visão e entender aquilo que ele não abre mão em termos de cultura. Porque esse tom, ele tem como fazer isso. Ele tem como dizer o quanto ele quer ser agressivo nas vendas, no crescimento do negócio. Como é que ele faz isso? Uma política, por exemplo, de pagamento, de remuneração, uma política de promoção, com reuniões constantes. Ele consegue fazer isso. Ele dá este tom, mas ele tem que dar espaço. Porque eu repito, eu tenho grande experiência e converso com muitos amigos empreendedores e vejo algumas empresas, por exemplo, em que a empresa é cheia de regra. O funcionário chega, ele recebe lá um catálogo de regulamentos, ele tem aquelas reuniões longas em que as pessoas explicam absolutamente tudo. Aí aparece um vídeo motivacional ou aparece alguém falando que, olha, aqui nós precisamos respeitar uns aos outros, aqui todo mundo é comprometido, aqui nós somos uma empresa vencedora. Tem aquela palestra.
Quando termina essa parte do onboard, essa parte inicial, aí o cara começa a olhar para o lado, um não respeita o outro. Aí ele começa a olhar para o lado, as pessoas chegam tarde, são descomprometidas. Ele vê o resultado, não vê recompensa no seu esforço quando supera uma meta. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o que foi escrito, que disseram para ele, ou o que ele está vendo no ambiente? É óbvio que ele vai fazer o que ele está vendo no ambiente. Então, a cultura, não adianta você escrever, não adianta, é você acompanhar o dia a dia, tá? Respeitando, como eu falei, as individualidades. E como você destacou essa parte da questão dos funcionários, dessa gestão pessoal, né, de pessoas, então o que você acredita? Eu sei que não tem uma fórmula mágica, mas para manter essas equipes engajadas, motivadas, para poder ter um bom resultado final nessas vendas e no negócio como um todo, né, que é a lucratividade. Não tem como... Você sabe o seguinte, primeiro, as pessoas precisam ser lideradas. Essa é uma questão, tá? As pessoas precisam. Então, o líder de quem está em cada local, ele é fundamental. O líder pode ser o gerente, o supervisor, o responsável. Se o dono estiver dentro da operação no cotidiano, é ele que faz o papel do líder do negócio. Essa pessoa precisa ditar os caminhos, na verdade, tá? Acompanhar as pessoas. E aí, verdadeiramente, eu acho que aí é onde ele cria essa cultura das pessoas fazerem a coisa que precisa ser feita. Então, deixa eu te explicar melhor, que sua pergunta foi muito boa e muito abrangente. A gente precisa ter os processos bem definidos, tá? O que são processos bem definidos? Deve ter, por exemplo, uma reunião mensal de alinhamento. Eu fortemente recomendo para todo mundo. No mínimo, uma reunião de alinhamento. O que é isso? É a reunião em que o gerente menos fala. É a reunião em que as pessoas precisam falar. Você precisa criar uma cultura para que as pessoas tenham um momento para que elas possam dizer. Eu sempre oriento que essa reunião começa perguntando o que a empresa pode melhorar, perguntando o que o gerente pode melhorar, o que você sugere que isso possa acontecer. Então, por exemplo, você tem que ter essa reunião, você tem que ter a avaliação semanal de resultado. Não dá mais para você esperar fechar o mês, para você juntar. Essa semana foi ruim. Eu vou esperar terminar o mês. Para avaliar, não dá. Não dá. Você tem que ter essa periodicidade encurtada para uma semana. Então, aí você gera, por exemplo, uma cultura, como você me falou, para que tenha alto desempenho. Se as pessoas estão sendo acompanhadas semanalmente e o líder não está dando bronca, ele está dizendo, olha, você não atingiu esse resultado, o que você acha que faltou? E ouvir, na verdade, a pessoa e dizer como ele pode ajudar a pessoa a se desenvolver. Todo mundo... quando um empresário fala para mim assim, tá difícil contratar gente boa, e tá difícil mesmo, não tô negando isso, tá? Mas ele fala assim, eu chego, as pessoas não sabem nada. Deixa eu falar uma coisa importante. Toda empresa deve ser uma escola. Toda empresa tem obrigação de treinar, de qualificar, de ensinar tudo para os seus colaboradores, de motivá-los. Por quê? Porque eles chegam sem conhecer o seu negócio, é assim. E você vai fazer isso. E tem que pensar o seguinte, se eu quero que essa pessoa fique comigo durante vários anos, eu quero que ele vá melhorando um pouquinho a cada semana, a cada mês. Agora, se você como empresário não fizer nada para investir na qualificação, para investir na melhoria de cada pessoa que está ali, o que vai acontecer? Você vai ficar essa pessoa já tem 5 anos na minha empresa, mas ela, na verdade, não está fazendo nada melhor, porque ela não foi desenvolvida nesse período. Muito bom, muito bom. E hoje, atualmente, você está morando nos Estados Unidos, né? Conta pra gente como é que foi essa decisão de mudar de país, mesmo tendo várias empresas aqui em Belém. Como é que é isso, essa gestão à distância? Você sabe que, como eu falei para as pessoas, e recomendo isso, eu sei que não é fácil, mas recomendo. As pessoas pensam assim que as empresas que eu abri, a mudança para os Estados Unidos,
ou qualquer outro movimento é quando está, que está tudo resolvido para mim e eu fiz. Você sempre tem o fulano abriu a Tá empresa muito porque ele tem bem. dinheiro. Mudou de cidade, de estado, de Tá muito país bem. porque está muito bem, na verdade. E é basicamente um passo de ousadia sempre, de crescimento, para que você possa estar buscando o que fazer. Eu tinha uma convicção que era assim, eu queria morar em outro lugar, não, não apenas em Belém. Sim. E eu achava que eu ia mudar para Fortaleza, Florianópolis, sei lá, sabe, para Brasília, para São Paulo, para algum outro lugar aqui. Queria ter a preferência de praia, na verdade, era queria ter Objetivo. experiência de morar numa cidade praiana e tudo mais. É, e aí, quando eu conheci, na verdade, os Estados Unidos, eu vi uma boa viabilidade de fazer a mudança para lá. Foi há 13 anos atrás, o dólar estava num outro patamar, todas as coisas estavam diferenciadas. Eu fiz essa mudança. Você não faz isso se você não estiver muito alinhado com seu cônjuge, eu, no meu caso, com a minha esposa, porque Muito imagina, interessante. é um movimento que o casal, que Sim. a família, que os filhos, eles precisam estar alinhados, porque senão você vai levar um fardo, você vai ter Problema. sempre alguém para dizer, tá? Porque vai ter dificuldade, tá? Vai Tá. ter dificuldade em tudo que você fizer. E aí vai ter sempre aquela pessoa que não está ali em concordância. Então, acho que a primeira coisa é isso. A Valesca sempre teve essa vontade, né, da gente fazer coisas diferentes e aí decidimos ir para lá. E muito curioso também que é o seguinte, nós não falamos para absolutamente ninguém que nós íamos mudar para lá. Nós simplesmente fomos, começamos a passar férias um pouquinho mais longas. Um belo dia, que eu falo que foi janeiro 2012, isso, nós fomos para lá de férias, como íamos todos os anos, alugamos uma casa e compramos um carro. Simplesmente isso. Olha Lá. que legal. Falamos, ninguém imagina apartamento montado, carro aqui, as empresas. Aí, ao invés de eu vir logo, eu vim final de fevereiro, depois do carnaval, para Sim. cá. Ninguém sabia, imagina. É, parente, ninguém. Interessante Para isso, quê? viu? Por que estávamos lá? Ficávamos lá quando foi nas férias de julho. Viemos, na verdade, para cá, passamos aqui. As férias nos Estados Unidos são muito longas. Elas começam, a aula termina final de maio e recomeça depois do dia 10 de agosto. Então Bom são tempo, viu? 70 dias, entre 70 e 85 dias de férias. Aí, quando a minha filha Pietra, que tinha 5 anos na época, era somente eu, minha esposa Valesca e a Pietra, estava estudando. Quando foi no final de maio, terminou, viemos passar as férias, ficamos um mês e meio aqui e depois fomos para lá. Um mês depois, estava eu aqui, passando uma semana aqui. No Natal viemos. Ninguém percebeu, até Nem percebeu, 2 anos que nós estávamos morando lá, tá? Fazendo basicamente, eu diria que, acho que no primeiro ano, metade do tempo aqui, metade lá. No segundo ano, 40% do tempo aqui e lá. E nós fomos quando as pessoas começaram a ver muito a gente, na verdade, para lá, a gente falou, já estamos lá há 2 anos morando aqui. Isso é Então, muito interessante. e aí, a gente está falando de gestão de empresas, né? Muito interessante. Tem uma foto, se depois a gente fala, por exemplo, do meu Instagram, na verdade, as pessoas quiserem ver um Sim. pouquinho mais, mas eu gravei uma coisa muito interessante lá, que é assim, há mais de 10 anos atrás, quando, eu me lembro bem, foi na semana que as Torres Gêmeas tiveram o problema do ataque terrorista lá, Sim. e aí reabriu para a visitação ainda precariamente, apenas os grandes fossos no lugar onde as torres caíram, tem 2 gigantes fossos com o nome das pessoas aqui, e tem uma foto que me marca muito, na verdade, porque eu estava lá e eu fazia uma coisa que eu sempre fiz, que é assim, a gente está passeando, aí eu viro para minha esposa e digo assim, preciso trabalhar agora.
E aí eu saio, às vezes, 1 hora, 2 horas, a gente marca um ponto de encontro e eu com o computador. E essa foto, o que que é? Eu estou escorado, na verdade, ali, com um BlackBerry, não era iPhone ainda, tá? Não era iPhone. Ninguém talvez nem saiba que o BlackBerry foi um aparelho de telefone que era considerado o aparelho dos empresários, porque ele tinha um teclado sim. para digitar para e-mails. E eu estava fazendo toda a gestão da empresa por e-mail, não tinha o WhatsApp, tá? Com um BlackBerry, ou seja, e isso é uma coisa que eu fazia constantemente. Nós tínhamos, morando nos Estados Unidos, é quase que obrigatório, morando ali pertinho da Disney, é ter o passe anual da Disney. Você tem um anual passe para moradores da Flórida, e aí com isso você vai qualquer dia que você quer. Você não paga estacionamento, não paga absolutamente nada, né? Então era muito comum, por exemplo, muito comum mesmo, de eu ir para lá levando minha mochila e meu computador. E aí eu simplesmente parava, pegava uma mesa lá e começava a fazer no meu home office. Na época, a gente está falando de uma época, que não se falava disso, porque depois da pandemia, há 5 anos atrás, começou-se a falar de trabalhar à distância. Estou falando de 10 anos atrás, de 12 anos atrás. Eu já fazia, por exemplo, isso. E com toda a dificuldade da comunicação. Então, qual é a ideia, na verdade? Você precisa criar hábitos. Você tem que ser disciplinado, você tem que ter disciplinado ao ponto de estar na Disney e saber que você tem uma reunião para fazer, saber que você tem um e-mail para mandar, saber que você tem uma planilha para analisar. Quantas planilhas, quantos pagamentos de conta, folha de funcionário, eu fiz, por exemplo, lá, esperando minha esposa e minha filha irem para uma montanha-russa, participarem de um brinquedo, ver os fogos. Fogos já são um pouco mais tarde, mas ver, por exemplo, quando tem as paradas. As paradas, obrigado pela palavra. Fugiu. As paradas, que todo mundo vai lá, todo mundo vai assistir, óbvio, sobremesa. Eu estou aqui, na verdade, trabalhando aqui. Então, é preciso a disciplina, tá? É preciso que você tenha processos e é preciso acostumar todo mundo que está participando do processo, no caso, as minhas gerentes, as vendedoras, o meu pessoal administrativo, que essa é a nova rotina, tá? E aí você consegue fazer isso. Então, a mudança foi bem curiosa nesse sentido. Foi uma preparação, não foi de uma hora para outra, mas hoje, obviamente, eu venho a Belém 6 vezes por ano, a cada 2 meses eu estou aqui, um pouquinho mais, um pouquinho. A gente tem hoje um voo direto, né, de 5 horas e meia, então... Facilita muito. Facilita muito. Eu compro passagem sempre em cima da hora, eu nem planejo, então... a hora que tem alguma coisa acontecendo aqui, eu compro a passagem, 5 horas e meia depois eu estou aqui. E você tem que estar presente, você não pode abandonar tudo, mas, como você me perguntou, acostumar as pessoas com os processos e fazer gradualmente as coisas. Não é de uma hora para outra. Ai, que maravilha. Perfeito. E falando já com relação a esse trabalho à distância, como é mais ou menos essa rotina? Você já explicou um pouquinho, mas do dia a dia, para você conseguir conciliar morando fora e conciliar ter essa rotina de trabalho, onde você consegue fazer todos os processos e isso não desandar aqui nem lá e ficar tudo ok. Porque eu acho que muitos empresários têm muito essa vontade, essa curiosidade e essa vontade mesmo de falar, não, eu não estou preso ao meu negócio, eu quero realmente viver dessa forma e voar, né? Eu tive a oportunidade de ajudar vários empresários a fazerem essa transição. Eu acho que é uma coisa muito interessante a gente fazer isso, na verdade, aqui. E como eu falei, é um processo. É interessante que esse processo, tudo que você faz tem que ser intencional. Ou seja, quando você define uma política de uma empresa, quando você define o que pode, o que não pode, quando você define o perfil das pessoas, você tem que ter um objetivo em relação a isso aqui. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre fiz meu gerente está ali no meu negócio, eu falo que a loja é dela. Até hoje, eu não abro o caixa de uma loja. Jamais fiz. Se eu precisar um dia
abrir o caixa para olhar o dinheiro, para ver alguma coisa, eu peço licença, espero a gerente chegar, na verdade, digo assim, você pode abrir para mim? Eu posso abrir. Se eu subo no mezanino, se eu subo no estoque, eu falo assim, pessoal, estou subindo aqui para olhar o teu estoque. O teu estoque, a tua loja, o espaço que você está aqui. Porque é a pessoa que está no cotidiano fazendo aquilo aí. Ou seja, eu tenho verdadeiramente empoderado as pessoas que estão à frente, para que elas possam tomar uma decisão na hora que eu estou distante. Agora, você quer, muitas vezes, ter um gerente que você não dá autonomia para nada, em que você não ensina como faz a gestão. E na hora que tem um problema, a pessoa não vai saber resolver. Ela vai obrigatoriamente precisar falar com você. Então, acho que essa, por exemplo, é uma coisa que tem sido, assim, um resultado muito grande. E é interessante, porque sempre começa com vários problemas. Por exemplo, na hora que você faz a transição e permite que a pessoa que está no comando, né? Está falando de gerente, que são vários negócios, a pessoa que está à frente do negócio ali, ela vai ser responsável, por exemplo, pelas compras. Tenha paciência, porque ela vai errar, ela vai ter dificuldade. Só que você tem que pensar o seguinte, ela vai errar, então eu vou, como falo, é muito engraçado que falam assim, mas depois eu vou ter que refazer, depois eu vou ter que supervisionar, eu prefiro eu mesmo fazer. Ok, só que você vai fazer daqui a 10 anos isso, tá? Então como é que você faz? Fulano, faz isso aqui. Ela vai fazer, você vai revisar. Vai estar tudo errado, você vai chamar a pessoa e vai explicar onde é que ela errou. Da próxima vez ela vai fazer, vai estar menos errado. Você vai explicar para ela tudo. Vai ter uma hora que você vai deixar a pessoa fazer sozinha, tá? E ela vai depois fazer melhor do que você. O grande líder é aquele que é dispensável. Você tem que pensar o seguinte, se o seu negócio consegue abrir e fechar sem precisar de você, você é um ótimo gestor. Agora, se o negócio só funciona porque você está lá, porque de fato você intimida as pessoas, você não está fazendo gestão. Você está fazendo uma operação de guerra ali que dá resultado, ok? E a gente não está aqui simplesmente dizendo que é simples e que é só você hoje sair do operacional da loja ou do negócio e que já vai dar certo. Não, a gente está falando que é uma transição, um planejamento. Desenvolver pessoas que façam melhor do que você aquela tarefa específica. O melhor perfil de gestor que eu conheço é o que tem a visão geral do negócio. É aquele que, então ele tem uma pessoa que é mais especialista do que ele na venda, é mais especialista do que ele no financeiro, é mais especialista do que ele em cada área, mas ele sabe, ele conhece todas as áreas. Então ele acompanha, ele vê, ele não se deixa ficar perdido por uma situação dessas. É super legal, porque ele falando agora, eu vejo muito o lado dele professor aflorado, né? Não, deixa fazer e a gente vai revisar junto. Então, acho que esse lado aí, sabe? Bastante no negócio, muito, né? Muito, porque assim, a questão da paciência, a questão de deixa fazer e depois eu analiso. É a mesma coisa, eu acho, um pouco da técnica, obviamente, eu não sou professora, mas eu acho que a gente põe para os nossos alunos, né? Deixa eles, depois a gente ajuda. Uma questão aí que deu para perceber na conversa dele é que ele teve uma sacada muito boa de gestão de pessoas. Sim. Ele pegou a gestão de pessoas, que é a dificuldade da maioria das empresas. Maioria. Quase todas as pessoas que a gente entrevistou aqui, a dificuldade de gestão de pessoas. E assim, ele pegou essa sacada, lógico, e também com as habilidades que ele tem, e transformou isso num bom case. E fazer essas pessoas se sentirem pertencentes ao negócio faz a total diferença, porque elas vão ali sabendo, então, isso depende da gente, elas não vão assim dizer assim, a gente está aqui tampando um buraco para ele. Entendeu? Não, e com certeza a rotatividade dele deve ser bem baixa. Bem baixa. Tem olha só, minhas gerentes, diante de que eu saí para morar nos Estados Unidos, elas continuam comigo. Olha só, ainda hoje, na verdade. Perfeito, parabéns por essa gestão, viu? Mas vocês falaram coisas muito interessantes aqui, que é exatamente o seguinte. Gestão de pessoas não é fácil, mas é a única saída para a empresa. Sim. Se você não quer ser um gestor de pessoas, você não será não será um líder, ou então você vai contratar um excelente gestor de pessoas para fazer isso na sua empresa. Mas como eu falei, as pessoas precisam ser lideradas
Então, Sim. tem que ter um comando, tem que ter alguém à frente, tem que ter alguém dando direção. Eu vejo gente tentando montar equipes em que está todo mundo no mesmo nível. Não funciona. Você precisa de uma pessoa que esteja liderando. Outra coisa que nós já falamos aqui, você precisa treinar. Eu falo que é o seguinte, toda empresa, 2 horas por semana de treinamento para a vida inteira. É isso. Ah, mas como assim? Eu não consigo produzir. Dá um livro para a pessoa ler. Fala para ela que ela pega alguma coisa na internet para a pessoa ver. Passa um artigo para que ela possa debater sobre aquilo ali. Mas tenha a cultura de que aproximadamente ali todo mundo vai estar estudando alguma coisa por aproximadamente 2 horas, pelo menos, por semana, para sempre. E só para concluir o raciocínio, quando você falou, tem uma frase que eu gosto muito, na verdade, que eu uso, que é: encha a cabeça e o coração de quem trabalha com você. Maravilhoso. Entendam uma coisa, ninguém vai fazer para realizar os teus sonhos. Ninguém vai dizer assim, nossa, eu estou super feliz, meu patrão mora lá nos Estados Unidos e eu estou aqui me ferrando para ele poder estar bem. Ninguém vai fazer isso. Então, estar trabalhando comigo, mais até do que estar trabalhando para mim, ela tem que entender que ela está trabalhando comigo, na minha equipe, tem que fazer sentido para a pessoa. Ela tem que entender que estar na minha empresa ou naquela empresa é ali para sustentar a família dignamente e realizar os sonhos dela, daquele momento que está ali. Se fizer sentido para ela sustentar a família dignamente e realizar os sonhos dela, ela vai progredir, ela vai trabalhar, ela vai fazer isso. Ela não vai fazer pelo patrão, ela não vai fazer, na verdade, porque o gerente está mandando. Então, dar esse sentido para tudo que a pessoa faz é fundamental. Perfeito, ó, só dica ótima aqui. Não, aqui tá maravilhoso, né? A gente passa um tempão Um aqui, se tempão, deixar. perfeito. Eu queria abrir aqui um momento para os nossos parceiros, né? Agradecer aqui os parceiros que estão com a gente aqui nesse projeto, nesse nosso podcast, apoiando a gente. Vou começar aqui com a Vert, que é o Laboratório de Produtos Veterinários, produtos maravilhosos, com uma linha de felinos, nota 10. A Royal Canin, rações super premium, de ótima qualidade para o seu cão e gato. MSD, com o nosso queridíssimo Bravecto, que tem para cães e para gatos, e está vindo aí um lançamento, que logo logo a gente vai anunciar aqui no podcast. Aguardem. Droga Vet, farmácia de manipulação veterinária. E também nós temos como parceiros, né, Clube Morena Rosa, que sempre está nos vestindo. Tá precisando uma assim de... Logo a gente vai falar ser um assim. prazer. Logo vai logo ser um a Morana prazer. vai estar aqui também, né, com os nossos acessórios. E nós temos também a Festa Escova, que está conosco, nos arrumando nosso cabelo, make, e que é um parceiro maravilhoso também conosco. Temos a clínica, né, Vet Life. E temos também a advogada Ellen, que nos ajudou bastante na estruturação jurídica aqui do podcast. E ela também é especialista nessa área. E a distribuidora Lovete, que foi o nosso último parceiro, né? Tá com a gente também nesse projeto. Só gente incrível. Obrigada pela parceria. E vamos continuar aqui com o Paulo. Já quase finalizando, já. Passou tão rápido. Não dá nem para acreditar. Não dá. Assim, eu gostaria de fazer uma pergunta, que você respondesse pra gente, com aquela câmera lá, pra pessoa, e assim como no início você estava com aquela inquietude, querendo empreender, como começar, hoje você mesmo disse, se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje de expansão, de tudo que eu já vivi, para começar uma empresa nova seria totalmente diferente. Então, assim, que conselho você daria, até mesmo para médicos, veterinários que são empreendedores, donos de clínica, pet shop, assim, esse conselho de empreendedorismo, de colocar em prática, tirar só do papel, o que você fala? Eu acho que todo mundo que está querendo empreender, na verdade, ele precisa buscar conhecimento naquilo que a pessoa está fazendo. Eu sempre falo que é o seguinte, é uma frase que eu gosto muito, que diz que o futuro determina o presente. Ou seja, eu não tenho que falar que o que eu plantar é o que eu vou colher. A primeira pergunta é, o que você quer colher?
Então, você quer ter uma empresa, que essa empresa vai ser uma empresa de sucesso, você quer montar uma clínica veterinária, um pet shop, você estudou, na verdade, sabe a importância daquilo ali, mas o que você quer fazer? Ah, eu quero, então, ajudar pessoas, eu quero, então, ter uma equipe bacana. Então, se você tem essa visão de futuro, tá? Aí você se pergunta, se responde o seguinte, responda para você mesmo. Que habilidades me faltam para eu poder conseguir desenvolver isso? Porque nós não somos prontos. Todos nós estamos em um processo de desenvolvimento. Então as pessoas, a hora que você perceber, você vai dizer, eu preciso de mais conhecimento sobre o mercado que eu vou atuar. Eu preciso de mais conhecimento sobre gestão de pessoas. Poxa, eu já sou bom de venda, eu falo bem, eu gosto disso aqui tudo, mas eu preciso entender um pouco do custo do meu produto, do custo para fazer isso. A hora que você mapeia o que você precisa, corra atrás das habilidades complementares. Eu acho que essa é a grande dica, porque você não vai começar perfeito, você vai falhar muito, você vai errar, mas para você não quebrar a cara logo de vez, você tem que entender isso. Você começa com a base preparada. Então, é isso. É desenvolver as habilidades que te faltam para que você possa ter aquele negócio de sucesso. E você aconselha logo a pessoa se inscrever ou numa consultoria ou num MBA de negócios? Ou, assim, qual o caminho melhor? Eu acho que a pessoa ela precisa fazer paralelo. Eu falo que é teoria e prática. Eu Sim. vejo muita gente que está na terceira MBA e não montou nada na vida, entendeu? Não fez nenhum negócio. E vejo também gente que já está no terceiro negócio e que não fez nenhum MBA. Não, nenhum dos dois está no caminho correto. Por quê? Porque eu falo sempre assim, você está preparado para ter uma empresa de quantos milhões? Vamos entender bem essa pergunta, que eu sei que se fala muito e a palavra milhões ficou muito banalizada aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você está preparado para ter uma empresa que fatura 10 milhões no ano? Se a pessoa não estiver preparada, não adianta ela ter uma empresa assim. É o preparo dela. Você chegar para mim hoje e falar, Paulo, está preparado para ter uma empresa de 1 bilhão de faturamento? Não, eu não estou preparado. Se me derem hoje uma empresa de 1 bilhão de faturamentos, eu não vou ter as habilidades para fazer isso. Então, você tem que entender até onde você chega. Então, se você quer crescer, você tem que cada vez mais estar se preparando para os novos desafios. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ter um negócio, você montou uma clínica veterinária, você está ali dentro do negócio, você é a essência daquele negócio, ele vai dar certo e vai faturar um excelente valor. A hora que você vai abrir a segunda clínica, a terceira clínica, ou você vai abrir para um negócio similar, assim, um negócio na mesma área de atuação, ou até mais radicalmente, vai abrir um restaurante, o negócio não tem nada a ver, mas que você quer fazer, você tem que ter as habilidades para que você possa, porque é totalmente diferente. Eu conheço pessoas que tinham um negócio de grande sucesso, abriram o segundo negócio e faliram os dois. Faliram os dois. Porque o segundo negócio que ele abriu começou a dar verdadeiramente mais custo e o dinheiro que estava sobrando aqui acabou indo para lá e acabou não dando certo. Então, expandir é verdadeiramente você se preparar para que você possa fazer isso. E se me perguntarem objetivamente, Paulo, eu tenho um negócio, ele está indo muito bem. Qual é a hora de abrir o segundo negócio? Faça o seguinte, tire 30 dias de férias. Sem atender o telefone, sem fazer nada. Quando você voltar, olhe para dentro do seu negócio. Ficou vermelho agora. O negócio tá melhor do que quando eu saí, tá? Tá pronto, vá para o segundo negócio. O negócio continua bem. Então vai para o segundo negócio. O negócio tá horrível, tem um monte de coisa errada, perdi dinheiro. Não vá para o segundo negócio. A tua equipe não está preparada para fazer sem você. Então acho que esse é um bom parâmetro. Esse daí foi maravilhoso.
Fechou Perfeito. com chave de ouro. Perfeito. Olha, só um bate-papo aqui super. Não dá vontade nem de parar, né? Nada. Dá vontade de perguntar um monte de coisa. Adoramos te receber aqui. É muito legal conversar. Muito legal esse conhecimento que você teve para dividir com a gente aqui. Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para vários empreendedores veterinários e que não são veterinários, Com né, certeza. que acompanham o nosso podcast. E, por favor, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta e compartilhe, que o conteúdo é muito bom e esse podcast aqui está imperdível. Tá sim. E é isso, muito obrigado, Paulo Ornella, por estar aqui conosco. Quem diria que um dia eu estaria de frente com o professor há anos atrás, para estar nos ensinando tantas coisas preciosas, tá? Eu quero dizer que não só foi um prazer, como esse podcast aqui, na verdade, ele cada vez mais será um sucesso, porque é um prazer estar aqui com vocês, os assuntos são muito legais, as perguntas muito inteligentes. Tenho certeza que quem está acompanhando vai cada vez mais encontrar coisas preciosas aqui e é um grande prazer, tá? Quem quiser continuar de alguma maneira também me acompanhando, Isso. a gente tem ajudado algumas pessoas a mudarem para os Estados Unidos. Minha esposa é advogada de imigração e nós temos então feito um trabalho também de planejamento para quem porque como eu falei, é preciso planejar, não é tão Opa! simples, Opa! para que você A gente possa já tem aqui um pensar caminho já. Tem uma Como interessada. como investir, qual visto que você qualifica, como que você chega lá realmente estruturado. Então, Sim. essa é uma coisa que a gente tem gostado muito de fazer e ajudar empresários aqui no Brasil, que verdadeiramente eles têm todas essas dúvidas, essas vontades. Deixa aí o de Instagram construir. pra gente aqui, para as Tá. pessoas O interessadas. Instagram é o @pauloornella, Uhum. tá? E o da sua esposa, em relação a quem tiver interesse dessa questão de pegar mais informações. Você pode ver lá no @valescaornella. Perfeito. Você tem os dois Instagrams para Perfeito. Eu já vou seguir. começar a seguir lá. Ela ainda não tô seguindo. É nosso eu já plano segui. futuro, olha. Oh, com certeza. Você é um Isso Muito daí obrigada por essa participação. foi maravilhoso, tá? E vai ter o próximo capítulo, mas esse vai ser sobre filhos. Fica pra E gente outro- no dia Aí a outro gente vai ter uma podcast. conversa muito interessante. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixem pra gente os comentários, que isso é muito importante pra gente. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Podcast Virando Bicho. Até mais, Até pessoal. mais.